Você já teve a sensação de que estava vivo apenas por obrigação? De acordar, trabalhar, voltar para casa e repetir tudo de novo sem realmente sentir nada? Como se o mundo girasse, mas você estivesse parado, um fantasma na sua própria vida. Essa é a dor de John. Ele tem uma garrafa, uma arma, um passado que não o deixa dormir. No começo de Chamas da Vingança, John não é um herói, ele é um homem que implora pelo próprio fim. Um ex-agente da CIA quebrado, afogado em álcool, assombrado por traumas que o consumiram. Mas quando tiram dele a única coisa que devolveu sua vontade de viver, esse fantasma se torna um monstro tático, uma força imparável. Chamas da Vingança não é sobre vingança, é um estudo cirúrgico sobre a transformação de um homem. Como a perda reacende uma alma. Nos próximos minutos, vamos falar da mente de John, entender a direção caótica e genial de Tony Scott, descobrir como o silêncio de Denzel Washington criou um dos anti-heróis mais complexos do cinema. Prepare-se para uma análise profunda, de redenção, trauma e justiça implacável. Porque a história de John é a história de todos nós que em algum momento precisamos encontrar uma razão para continuar acordando todas as manhãs. Mas o que acontece quando a única pessoa capaz de salvar você desaparece? É aqui que Chamas da Vingança deixa de ser um drama e se transforma em algo muito mais sombrio. A primeira metade do filme, um mergulho profundo na psicologia da redenção. John, traumatizado, encontra em Pita uma âncora inesperada. É a inocência como cura, a curiosidade genuína, o afeto inabalável de uma criança. Quebra uma armadura de um homem que havia desistido. Pita não o julga, ela o vê. Ela o desafia, ela o faz rir. Pequenos gestos, a insistência para nadar, a inclusão no diário são catalisadores. Dão a John uma nova missão, não apenas protegê-la, mas viver por ela. Pela primeira vez, ele sente propósito, uma conexão humana, que o puxa do abismo. A inocência de Pita é o bálsamo para as feridas invisíveis de John. A cada sorriso dela, um pedaço da sua alma começa a se reconstruir. A relação se desenvolve, orgânica. John, relutante, cede à pureza de Pita. A cena da natação, um ponto de virada, simboliza a superação de seus demônios. Ele começa a se importar, a sentir, a viver através dela. Essa dinâmica é o coração emocional do filme. E o que torna a tragédia tão impactante, a vulnerabilidade de Pita, sua fé inabalável, forçam John a encarar sua humanidade, que ele havia enterrado. Sob cinismo e autodestruição, a redenção de John não é súbita, é um processo gradual, pavimentado pelo amor incondicional de uma criança. Pita não salvou John quando estava viva, ela salvou John porque existiu. Algumas pessoas entram na nossa vida para ficar, outras entram apenas para nos lembrar quem éramos antes de desistir de nós mesmos. Mas o que acontece quando a única pessoa capaz de salvar você desaparece? É aqui que Chamas da Vingança deixa de ser um drama e se transforma em algo muito mais sombrio. Existe algo curioso em Chamas da Vingança. Tony Scott não quer que você observe a John, ele quer que você sinta como ele. No início do filme, tudo parece fora do lugar, como se a própria imagem estivesse bêbada, como se o mundo estivesse tão quebrado quanto o John. E talvez essa seja a grande sacada de Tony Scott. Você não assiste ao sofrimento dele, você entra dentro dele. A câmera é instável, refletindo o alcoolismo de John. Mas após o sequestro de Pita, algo muda. A câmera se torna fria, cirúrgica, focada. É o militar reassumindo o controle. A máquina de matar reativada. Scott usa essas técnicas não para confundir, mas para imergir o espectador na jornada psicológica de John, transformando a tela em um espelho de sua alma, atormentada e determinada. É uma masterclass em como a forma amplifica o conteúdo, tornando a experiência quase tátil. A cena do sequestro, um primor técnico, fragmentação visual e sonora, espelham o desespero de John. Câmera lenta, aceleração, cores saturadas, sobreposição de imagens e sons, criam vertigem e pânico, quase insuportáveis. É a mente de John em tela. Scott nos força a vivenciá-la. O estilo de Tony Scott, muitas vezes criticado por ser excessivamente estilizado, encontra aqui sua justificativa máxima. Cada escolha estética
serve a um propósito narrativo: expressar o estado mental de John, intensificar a brutalidade do mundo, a cidade do México, cores vibrantes, atmosfera opressora. Quase um personagem, Scott captura como energia febril, inconfundível. Ele não tem medo de experimentar, de quebrar as regras visuais, para nos arrastar para o centro da tempestade emocional de John. Mas o que acontece quando essa emoção se transforma em uma fúria calculada? Quando a dor se torna um plano. A vingança de John não é um surto de raiva cega, é um ritual metódico, executado com frieza profissional. Cada passo, cada interrogatório, cada disparo, parte de um plano calculado. Ele não é motivo por emoção, mas por determinação gélida de fazer justiça. Lembre-se da frase icônica de Miguel Manzano: o perdão é entre eles e Deus. O meu trabalho é agendar a reunião. Essa linha encapsula a essência da missão de John. Ele não busca a redenção através da vingança, mas a punição para aqueles que ousaram tocar na única coisa que o trouxe de volta à vida. Aqui entra o efeito Denzel Washington. Sua atuação nos faz torcer por um homem que comete atos brutais, porque entendemos a dor, a perda, o propósito por trás de cada ação. Ele não é herói convencional, é um anti-herói que nos força a confrontar nossos limites morais, a questionar até onde iríamos por aqueles que amamos. Mas a pergunta mais poderosa é: John estava tentando punir os criminosos ou estava tentando punir a si mesmo? Ele é um homem cheio de culpa. Cada ato de John é deliberado, da tortura psicológica à física. Ele desmantela a organização criminosa, peça por peça, com evidências assustadoras. A cena dos explosivos, a forma como ele lida com os envolvidos, demonstra sua perícia, sua total falta de hesitação. Ele se tornou a personificação da justiça implacável, um juiz, um júri e um executor, em um homem só, impulsionado por uma promessa silenciosa, a Pita. A brutalidade de suas ações é chocante, mas a motivação inegavelmente humana. Ele não busca prazer na violência, mas um fechamento, uma forma de honrar a memória de Pita. E o que ela representa? A frieza de John, um escudo, uma ferramenta para alcançar seu objetivo. Denzel Washington transmite essa complexidade com maestria. A vingança se torna um ritual quase sagrado. Para John, única forma de expiar seus pecados e purificar o mundo daqueles que corromperam a inocência de Pita. Mas qual é o preço dessa purificação? E o que resta de um homem depois que ele cumpre sua última missão? O verdadeiro milagre de Chamas da Vingança não é a vingança, é fazer um homem morto por dentro voltar a sentir. O desfecho de Chamas da Vingança é o fechamento do arco de redenção de John. Ele, que estava morto por dentro, encontra propósito e no final a paz, ao trocar sua vida pela de Pita. É um sacrifício final, que ressoa com a tese inicial, a humanidade que ele havia perdido, restaurada no ato supremo de amor e proteção. Sua jornada nos lembra de que às vezes a redenção vem com um preço altíssimo, porque o amor pode ser a força mais poderosa para nos tirar do abismo. Talvez a maior tragédia de John não seja tudo o que ele perdeu, talvez seja perceber que precisou perder quase tudo para lembrar que ainda era humano. E talvez seja por isso que Chamas da Vingança continua tão marcante, mais de 20 anos depois, porque no fundo ele não fala sobre um ex-agente da CIA, não fala sobre armas, não fala sobre vingança, ele fala sobre algo muito mais humano, sobre pessoas que perderam a vontade de viver, e sobre como às vezes basta uma única pessoa para nos lembrar quem somos. Pita não devolveu a vida de John, ela devolveu o significado dela. E talvez essa seja a mensagem mais dolorosa do filme. Nunca sabemos quem está travando uma batalha silenciosa. Nunca sabemos quem está a um sorriso, uma conversa ou um gesto de desistir completamente de si mesmo. Algumas pessoas entram na nossa vida para ficar. Outras passam por ela por pouco tempo, mas deixam uma marca tão profunda que mudam para sempre a forma como enxergamos o mundo. E talvez a verdadeira redenção não seja apagar os erros do passado. Talvez seja encontrar uma razão para continuar mesmo carregando todos eles. Porque enquanto existir alguém ou algo que faça seu coração voltar a sentir, ainda existe esperança. Enquanto existe esperança, você ainda não está perdido. Mas isso foi o que eu vi na minha tela. E você, o que viu na sua? Se gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreva no canal, comente aqui embaixo qual filme
série ou personagem, eu posso trazer um vídeo e te vejo no próximo vídeo.